estudar sobre um tema de grande relevância, que é justificação pela fé. Hoje eu irei fazer um vídeo mais curto, mas se vocês quiserem mais sobre este assunto que é tão importante, comente aqui para que eu saiba como é que está o feedback de vocês, se vocês querem algo mais aprofundado sobre este tema, tá bom? Gostaria de ler um texto para a introdução que está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Porque aquele que não conheceu o pecado, ele o constituiu pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Bom, antes de nós começarmos o nosso tema, eu gostaria de estudar com vocês, ao menos uma pequena reflexão sobre como nós devemos estudar a Bíblia. Quando nós nos deparamos com um texto, como este, por exemplo, nós realmente devemos olhar para o texto e entender o que o texto quer nos dizer. Devemos estudar versos antes, versos depois, capítulos antes, capítulos depois, para entendermos o que o texto está querendo nos dizer. Aqui nós estamos vendo um pouco mais sobre a justiça de Deus, sobre o que Ele quer nos trazer. E quando nós lermos qualquer texto, temos que entender o que realmente o texto está nos querendo dizer. Porque muitas vezes simplesmente damos uma opinião sobre o texto, mas nós não entendemos de forma profunda o que ele quer nos dizer. Então, quando nós formos estudar a Bíblia, faça perguntas ao texto. O que o texto está querendo me dizer? E com estas perguntas, algo que pode gerar dúvida em nossa mente, isso vai ser respondido com o próprio texto. Então vamos fazer perguntas ao texto, ver o que ele quer nos trazer. Bem? Bom, o que podemos falar sobre justificação pela fé? De forma resumida, nós estamos falando do perdão e da santificação. Mas por que devemos estudar sobre o perdão e justificação ou santificação? E o que isso pode nos trazer de conhecimento? O que isso no parâmetro bíblico quer nos dizer? Tem um texto que eu gostaria de compartilhar com vocês que está no livro Educação, página 190. E diz assim: o estudante, que somos nós, deve aprender a ver a palavra como um todo. Nós devemos entender que a palavra de Deus é como um todo, não pode ser pegado um verso e entender, mas isso, não. Vamos ver a palavra de Deus como um todo. E bem assim a relação de suas partes. Deve obter o conhecimento de seu grandioso tema central. Será que a Bíblia tem um tema central? Será que a Bíblia tem um tema na qual todos os livros querem nos falar? Continua dizendo: do propósito original de Deus em relação a este mundo, a origem do grande conflito e a obra de redenção. Logo após o texto nos dizer que do grandioso tema central, ele nos fala 3 temas, que é justamente o propósito original de Deus na criação do homem, o grande conflito e o plano da redenção. E eu faço uma pergunta a vocês: será que realmente nós devemos dar crédito ao propósito original de Deus lá na criação do homem? Lá no Jardim do Éden? Eu acredito que sim. Porque junto com isso nós entendemos qual era o propósito de Deus para todo o tempo. E nós podemos compreender através disso, através até lá no Éden e após o pecado, o outro tema que também diz aqui, o grande conflito. Será que nós realmente temos um grande conflito ao nosso redor? Será que este grande conflito está nos atingindo de alguma forma? E em que esfera este grande conflito nos atinge hoje? O texto nos está dizendo para nós estudarmos sobre este tema também. E o outro tema é justamente sobre o plano da redenção. Será que o plano da redenção, qual é o plano da redenção? Justamente o plano de Cristo vir morrer por nós, como pagante da culpa que foi gerada através lá do Éden e que vem por todas as gerações, que é justamente a culpa do pecado. Será que o plano da redenção deve ser levado em conta? Será que Jesus, em toda a sua glória, todo o seu esplendor, em abnegação por nós, escolheu vir morrer por nós,
para nos dar a chance do perdão, da justiça de Deus e da santificação, uma novidade de vida, será que isso deve atrair a nossa atenção? Certamente sim. Entendendo um pouco mais sobre o grande conflito que foi gerado no céu, nós vemos que Satanás, assim como diz no texto que nós leremos agora, que está em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 316. Satanás alegava ser capaz de apresentar leis melhores do que os estatutos e juízos de Deus, e foi ele expulso do céu. Fez tentativas semelhantes na terra. Desde sua queda, tem feito esforços para enganar o mundo, para levar homens à ruína, para que pudesse vingar de Deus, porque fora vencido e expulso no céu. Sua atuação, colocando-se a si mesmo, as suas estratégias no lugar em que Deus devia estar, são muitíssimas perseverantes e persistentes. Através deste texto, nós vemos que diante de nós existe um grande conflito. E este conflito também se dá de nós aceitarmos o perdão de Deus e a novidade de vida que é a santificação. Se nós compreendermos bem sobre a justiça de Deus e a justificação pela fé, os nossos pensamentos, os nossos propósitos, eles mudam. Eu sempre enfatizo isso em meus vídeos aqui, que a nossa vida muda porque quando nós conhecermos a Deus, como nos é dado o privilégio de conhecer, quando nós conhecermos a justiça de Deus, como nos é dado o privilégio de conhecer através de suas santas escrituras, a nossa vida, o nosso coração, os nossos motivos serão diferentes. Porque agora nós conhecemos a Cristo como nos é dado o privilégio. Isso, as nossas motivações, os nossos afazeres, as nossas rotinas, tem um novo sentido, porque agora Cristo vive em nós. Deixa que Cristo vive em você através da justiça de Deus, que foi oferecida de forma gratuita na cruz. Basta você aceitar o perdão de Deus e entender também a novidade de vida que Ele quer que você tenha, através de suas santas escrituras, através do exemplo que Ele nos deu na Bíblia. Deixa que Cristo reine em você. Tire fora todo o pensamento maligno de que Satanás quer colocar em nossa mente. Que, nossa, nós fomos longe demais e agora nós não podemos receber o perdão de Deus. Este é um pensamento que não provém de Deus, não provém do tema central da Bíblia. O tema central da Bíblia é justamente a restauração da imagem de Deus na nossa vida. Algo que foi perdido lá no Éden. Ellen White nos diz que a mais deplorável perda do homem foi a perda do domínio próprio. A imagem de Deus foi perdida na imagem humana. E agora Deus, através da justiça de Deus, através da justificação pela fé, Ele quer fazer com que essa imagem seja restaurada em nós. Que Deus nos abençoe. E que se você quer saber mais sobre este tema, comente aqui. Comente aqui para que possamos estudar mais a fundo sobre estes temas. Deus nos abençoe. Fiquem em paz.